Boa noite, galera. Segundo ano, como é que estão? Essa pandemia aí, né? Tá acabando. Creio que no segundo semestre aí estaremos juntos aí. Bom, vamos ver, né? Vamos esperar que isso aí, essa pandemia acabe, né? Porque tá sendo ruim para todo mundo. A gente prejudicado aí, né? Pela quantidade de contato mesmo, tempo, né, de contato que a gente tem está diminuindo bastante. A gente não está tendo tempo de fazer os exercícios, né? Eu estou aqui mais dando matéria para vocês e eu creio que realmente seja complicado isso aí para vocês também, né? Para mim é e para vocês também é. Bom, continuando aí, a gente estava estudando na aula passada só para relembrar o equilíbrio iônico. Vimos que o equilíbrio tem sempre a sua constante, né? Ela é comandada pela constante de equilíbrio, que pode ser, na aula passada a gente falou sobre os ácidos e as bases, não é isso? Ácidos fortes, bases fortes, tem grau de dissociação alto, tem constante de equilíbrio alto, não é isso? Hoje a gente vai falar sobre o equilíbrio iônico da água. Veja bem, gente, o bem mais precioso que a gente tem aí na natureza, isso eu estou falando como químico, né, como técnico ambiental que sou, e uma das coisas mais importantes na natureza para a gente é a água. Nós somos feitos de 70% de água, né? Nosso organismo consegue sobreviver sem muitos alimentos aí, mas sem água fica complicado, tá? Mesmo porque nós temos isso na nossa composição. Bom, até comento isso com o pessoal, né? Estamos vivendo um tempo aí de intolerância racial, né? Hoje até foi enterrado aquele rapaz que foi morto pelos policiais, né, nos Estados Unidos, e isso trouxe uma comoção muito grande. Eu como químico, falo o seguinte, gente, nós somos feitos sendo preto, sendo branco, sendo amarelo, sendo vermelho, um índio, pardo, nós somos feitos de 70% da mesma coisa. Nós somos feitos de 70% de água, tá? E te digo mais uma coisa, a água que está no meu organismo hoje, tá certo? Pode estar no seu organismo daqui a horas, digamos assim, tá certo? Nós eliminamos a água constantemente, nosso organismo libera água constantemente, absorve água, né, através da reposição que a gente faz bebendo água. Quer dizer, isso é a maior besteira do mundo, tá? Você tentar diferenciar alguém pela cor. Por quê? Não existe raça, gente. Né? Nós somos da raça humana, tá? E, quimicamente falando, somos feitos de 70% da mesma coisa, tá? E uma coisa que pode estar em mim, pode estar em você, pode estar em qualquer pessoa, né? Que é a água. Então, o que acontece na água? A água ela tem uma dissociação, mas muito leve, tá? A água se dissocia, ó. Tá vendo? Uma molécula de água reage com a outra. Aqui, ó. Uma molécula de água reage com a outra. Mas isso muito levemente, tá? Formando o quê? H3 ou mais ou H menos. Olha aqui. A molécula da água, tá? A outra molécula da água. Esse hidrogênio vê pares eletrônicos sobrando aqui no oxigênio da molécula vizinha e vai se ligar a ele. Isso acontece? Acontece, mas minimamente. Muito pouco. Mas há de se considerar, tá? E aí esse hidrogênio forma com a água, o hidrogênio forma com a água o que a gente chama de H3 ou mais, que é o íon hidrônio. Íon hidrônio. Tá?
e a hidroxila. Certo? O íon hidrônio e o íon hidroxila. Claro, ó, que um reage com o outro, depois formando as duas moléculas de água, tá? Isso aqui é um equilíbrio químico, tá? Água pura. Veja bem, água pura. Não é a água que a gente... que sai da torneira, que a gente bebe, que é potável. Estou falando de água pura. Um recipiente contendo moléculas exclusivamente de água. Acontece isso aí, tá? Porque se você for considerar a água potável, a água que sai da torneira, aí, meu querido, você tem cloro sendo adicionado a essa água, né? Outros sais de flúor, tá certo? E aí você não tem mais uma água pura e você quebra esse equilíbrio e a gente vê daqui a pouco o que acontece. Bom, quero falar sobre água pura primeiro. Ó. Esse equilíbrio, o que acontece? O Ki, que é uma constante de ionização, né, que a gente chama de Ki, vai ser o H3O+, tá? Concentração do H3O+, vezes a concentração do OH-, dividido pela concentração da água, tá certo? Concentração da água, concentração molar da água. Aí o que eu faço? Eu jogo ela para lá multiplicando pelo Ki, jogo essa concentração da água multiplicando pelo Ki, porque isso aqui é uma constante, tá? Concentração molar da água, se a concentração molar é exatamente a proporção que isso aqui tem com a água, então jogo para lá e isso aqui é uma constante, tá? É uma constante vezes outra constante que vira um KW, W de water, né, de água, que eu chamo de KW. E aí o KW vai ficar sendo igual ao H3O+, concentração de H3O+, vezes a concentração molar de OH-. Isso é calculado, tá? Isso o pessoal calcula. É igual a 10 a menos 14. Gente, 10 a menos 14, 0,000001301, certo? Ínfimo, muito baixinho, muito pequeno, mas acontece, tá? Então, a gente, para água pura, tem aquela resolução ali, né? Aquele gráfico que a gente monta, aquela tabelinha que a gente monta, para quê? Para saber quanto é a concentração de cada um, de H3O+, de OH-, tá? E aí a gente vê que, bom, se as duas multiplicadas dá 10 a menos 14, se as duas multiplicadas dá 10 a menos 14, né? E elas têm a mesma proporção, então cada um, tanto o H+, né, H3O+, quanto o OH-, H3O+, ou OH+, é a mesma coisa. Concentração molar de cada um é 10 a menos 7, tá certo? Memoriza esse número. 10 a menos 7 mol por litro, né? Molaridade, mol por litro. Então, veja bem, de uma molécula de água que você observa dentro de um recipiente, 10 a menos 7 que sofre essa dissociação, tá? 10 a menos 7 seria o quê? 0,00006 zeros, né? 1 mol por litro. Muito pequeno, né? Água pura, você tem uma dissociação muito pequena, mas tem, tá? Então a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 10 a menos 7. Bom, e aí um dinamarquês em 1909, tá? Chamado Sorensen. Como a gente trabalha muito com muita número, né, muito pequeno, base de 10 a menos 7, 10 a menos 6, ele criou uma forma de a gente trabalhar com números inteiros, tá? Que foi o seguinte: usar um artifício matemático que vocês já conhecem, vocês estão no segundo ano, vocês estudaram logaritmo no primeiro ano, creio eu. Se é igual da minha época, na minha época eu estudei logaritmo no primeiro ano. Mas faz tempo isso, né? Deixa eu falar. Então, o que acontece? Ele decidiu criar uma nomenclatura, né, e criar um que a gente chama de potencial hidrogênio-iônico. Potencial hidrogênio-iônico. Que a gente simplifica por pH. Potencial hidrogênio-iônico, pH, tá? E aí estou falando uma coisa que vocês com certeza já
ouviram falar, né? No pH. Bom, professor, e o que significa pH? O P nada mais é do que menos logaritmo decimal. Tá? P significa menos logaritmo decimal. E aí o pH seria menos logaritmo decimal, base 10, tá? Da concentração do H+, tá certo? Então, ó, Sorensen criou isso. Para quê? Para a gente trabalhar com números inteiros, tá? Com certeza vocês já ouviram falar em pH, quando fala substância neutra, substância com pH neutro, né? Sabonetes, shampoos aí que geralmente é utilizado por criança, né, infantil, fala, não agride os olhinhos quando vai tomar banho porque tem pH neutro, né? O pH disso, o pH daquilo, né? Hoje a gente vai entender o que é e vai começar a usar o que é o pH, tá certo? Então o pH é isso, menos logaritmo decimal, tá? pH menos logaritmo decimal da concentração de H+. pOH menos logaritmo decimal da concentração de OH-, tá certo? Então, para a água pura, que a gente já viu aqui, ó, para a água pura, a gente viu que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 10 a menos 7, certo? Então, o pH vai ser menos log decimal de 10 a menos 7, tá? Menos log decimal de 10 a menos 7. Só que a gente tem algumas propriedades de logaritmo, né? Logaritmo de uma potência, o expoente eu passo para lá multiplicando, não é isso? Então fica menos 7, ó, log decimal de 10. Bom, log decimal de 10 é quanto? Ó, lembrando aqui, ó, log, rapaz, vou dar aula de matemática, log na base 10 de A é igual a B. Se 10 elevado a B foi igual a A, não é isso? Então, log decimal de 10, log decimal, na base 10, né, de 10, vai ser igual a quanto? Ué, log 10 elevado a B é igual a 10. Então, B é igual a quanto? A 1, né? Log base 10 de 10 é igual a 1. Tá? E aí, esse menos aqui muda esse sinal de negativo, fica então, que o pH é igual a 7. Então, para água pura, pH é igual a 7. E o pOH é também, fazendo a mesma coisa, é igual a 7. Então, para água pura e para solução neutra, pH é igual ao pOH, que é igual a 7, tá certo? E a gente faz uma escala de pH, tá? Uma escala de pH. pH é um número que pode ir de 0 até 14, tá? De 0 até 7, soluções ácidas. De 7 até 14, soluções básicas. Tá certo? E sempre, ó, relação entre pH e pOH, para uma mesma solução, pH mais pOH é igual a 14. Tá? Se o pH for 1, o pOH é 13. Se o pH for igual a 5, o pOH é igual a 9. Se o pH é igual a 12, o pOH é igual a 2, tá certo? Sempre somando os dois, tá? Tem que dar 14. Então eu coloquei uma tabelinha aí, ó, com alguns pHs de algumas soluções que a gente conhece. Você pega um limão daquele Tahiti, né? Limão daquele azedo, faz o suquinho dele, pH vai dar 2,2. Né? A gente sabe que suco de limão é ácido, né? E quanto mais você deixar descansando, né, esse suco de limão, mais ácido ele vai ficando. Laranja, limão, né? Vinagre, 2,5 de pH, tá certo? Cerveja ácida, tá? pH aí próximo de 4, 4,5. Saliva. Bom, saliva tem até um pH variável, né? Saliva vai depender do que você come, né? Do que você comeu. Você comeu uma salada aí, bastante cebola, teu pH da tua saliva vai ficar, né, ácido. Porque a cebola é ácida, não é isso? A cebola é ácida porque ela é composta, os seus tecidos, né, é impregnado de ácido sulfúrico. Tá? Então, por isso que você come cebola, você sente aquele gostinho, aquele bafinho, né, que é
ácido, e aí você vai poder ter, né, uma saliva que beira o ácido, né, e passa um pouquinho até para o básico, não é isso? Vai depender do que você come. O café é ácido, todo mundo sabe disso, né? Quem tem problema estomacal não pode tomar café, porque vai piorar esse problema, porque o café é ácido, sangue já começa a ficar básico, tá certo? O sangue ácido não é bom, tá? O sangue a gente tem que ter ali, é próximo do neutro, né? Mas é um pouquinho básico. Água do mar é bastante básica, ó, 8,2, tá? Dependendo dos sais minerais que tem, né? Então é isso, gente. A gente tem que terminar isso aí agora, tá? Peguem a apostila, deem uma lida nessa parte da matéria. A gente não tem muito tempo aí por causa desses vídeos, né? Então eu preciso que vocês leiam, eu preciso que vocês peguem essa matéria que eu coloco no quadro aqui, copiem para o caderno de vocês, copiem com a apostila aberta, tá? Tentando entender a explicação da apostila. Vejam outros vídeos de outros professores explicando isso aí. Essa parte é super importante, tá? Façam os exercícios aí. E qualquer dúvida, eu estou no grupo lá, gente, tá? Pode perguntar, que eu resolvo os exercícios aqui mesmo, quando tiver um tempo aí, passo para você, tá? Sem problema nenhum. Então fiquem com Deus aí, tá? E bons estudos.